és o Senhor de toda glória. Se você puder, cante mais forte. Hoje, sempre, como foste outrora, no correr da história, revelando o seu amor. Deus bendito, Rei e Salvador. Deus bendito, Rei e Salvador. Ó Deus, nós estamos à Tua presença e te pedimos, Espírito Santo, que Tu fique à vontade entre nós. Deus, visita-nos com a Tua paz e prepara o nosso coração para aquilo que Tu tens para nós nessa tarde. Eu oro, Deus, por aquelas pessoas que estão nesse lugar, mas também oro por aqueles que estão nos acompanhando na internet nesse momento. Deus, quantas pessoas ao redor do mundo estão sendo alcançadas pela Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos por isso. Jesus, que nesse momento não hajam distrações, mas que nós tenhamos a nossa atenção cativa na Tua presença, que a nossa alma seja um terreno próspero, onde a semente do Evangelho há de florescer a 30, 60, 100 por 1. Eu oro, Jesus, para que hoje fique ainda mais claro o Evangelho e a nossa vocação. Eu oro para que hoje nós possamos sair daqui desafiados a uma vida transformada na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, família Rio. Está muito alto aqui, se puder baixar um pouquinho o retorno. Hoje eu gostaria de seguir para a nossa sexta mensagem da nossa série Eu Sou. Essa foi uma expressão marcante no Evangelho de João e especialmente marcante naquele contexto onde Jesus estava. Isso porque quando nós lemos o Evangelho, não fica tão distante para nós a expressão eu sou. Nós compreendemos, mas quando Jesus falou aquilo naquele contexto, foi impactante. Imagina você ser uma daquelas pessoas que morava em Jerusalém. Imagina você conhecer, por exemplo, a história de Jesus, onde ele nasceu. Imagina você ter hospedado Jesus, ter visto Jesus chorar, ter conhecido as fragilidades do nosso mestre, ter percebido a fome, ter percebido o desejo de comunhão. Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Então, quando ele começa a dizer eu sou, e conjugar a expressão que até então seria impossível ser conjugada, as pessoas começam a ficar impactadas com aquilo. E nós vimos 5 expressões nessa série, e hoje nós vamos a uma sexta expressão, e é a expressão eu sou o caminho, a verdade e a vida. Por isso eu convido você a estar conosco em João, capítulo 14, João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 14, verso 1 em diante. Se você achou, diga eu achei. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Mantenha sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Os discípulos estavam muito próximos de verem Jesus ser crucificado. Nós aqui estamos nas últimas horas de Jesus. E naquela tensão, naquele desafio emocional de seguir Jesus, agora Jesus que tirou todos os discípulos do conforto, que mudou e ressignificou toda a história dos discípulos, agora começa a dizer: eu estou indo, eu vou para um lugar, vocês não vão por enquanto, eu vou sozinho, vou preparar lugar. Se você fosse um dos discípulos de Jesus, provavelmente você também teria ficado aflito. Você já estava plenamente identificado com Cristo,
e você dependia totalmente dele, mas agora ele diz: eu estou indo. E sabe, o texto começa dizendo: não se turbe o vosso coração, ou não perturbe o seu coração, creia. Parece que muitas vezes a nossa alma tem uma inclinação intensa em se perturbar. Nós somos os seres de alma perturbada, ansiedade, depressão, pânico, angústias profundas e muitas vezes difíceis de traduzir num diagnóstico. Mas qualquer que seja a perturbação da tua alma, há uma resposta de Jesus para você. O verso 1 diz: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós temos um caminho de paz, e o caminho de paz que Jesus nos dá é pela fé. Creia. Então ele começa a dizer: olha, eu vou preparar aposentos, eu vou preparar um lugar. Alguém disse certa vez que Jesus já demorou tanto preparando o lugar, que esse lugar deve ser maravilhoso, incrível, com muitos aposentos. É claro que não. Jesus não foi preparar literalmente um lugar físico. O que Jesus estava dizendo é que ele ia para a cruz do Calvário para nos dar acesso ao lugar onde nós temos, na presença de Deus, o privilégio de sermos chamados filhos. O que Jesus estava ali dizendo é de que ele ia para a cruz do Calvário. Ainda havia uma cruz para ser ocupada, ainda havia um véu a ser rasgado, e a porta da sala do trono ainda iria se abrir para nós. Por isso Jesus diz: eu vou. Mas tem uma palavra que consola o meu coração e deveria também consolar o seu coração. Jesus não somente disse: eu vou, mas Jesus também disse: eu voltarei. Sabe, uma das mais profundas convicções de um cristão é de que ele não foi abandonado aqui na terra, mas Cristo voltará para nos buscar. Essa é a promessa, e nós nos agarramos a essa promessa: não vos deixarei órfãos, eu voltarei. Essa é uma palavra que consola o nosso coração, que aquieta a nossa alma. Mas Tomé não entendeu isso, e no verso 5, se você puder, continue a leitura comigo, diz assim: disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Olha só, os discípulos estavam seguindo Jesus há muito tempo, mas ainda não tinham o profundo discernimento de que Jesus e o Pai eram um. Então Jesus ouve Filipe dizer: mostra-nos o Pai, e ele diz assim: você está me vendo, quem vê a mim, vê o Pai. E o mais escandaloso para os discípulos é de que eles mal estavam pegando a ideia de que aqueles que eles achavam que eram um só, agora dois, e eles daqui a pouco vão descobrir que não são dois, são três. O verso continua dizendo: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando Jesus disse isso, ele tinha mais ou menos, aproximadamente 120 seguidores ali mais próximos dele. Quando Pedro
inicia a fase da igreja em Atos, uma multidão vem ao encontro de Jesus. É exatamente isso que Jesus quer dizer com obras maiores farás. É que o evangelho ia tomar proporções ainda maiores e alcançar ainda outros lugares muito mais intensos que até então. O verso segue dizendo assim: creio em mim, verso 11, creio em mim quando digo que estou no Pai, que o Pai está em mim, ou pelo menos creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não vê nem o conhece, mas vocês o conhecem porque Ele vive com vocês e estará em vocês. Espera aí, Jesus, quer dizer que você e o Pai são um? Sim, eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai, o Pai está em mim. Mas fiquem tranquilos, porque eu estou indo, mas eu vou deixar um outro. E essa palavra aqui, outro, é a palavra grega que esclarece para nós o fato de que, embora sendo o outro, é outro totalmente igual. Não é outro de uma situação e uma essência diferente, é outro da mesma essência, é outro da mesma forma, é Deus da mesma forma. Então os discípulos agora ouvem uma palavra de consolo. Verso 18 diz assim: não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Sabe, essa é uma palavra desafiadora para nós. Eu queria que nós voltássemos para o texto onde nós vamos concentrar a nossa reflexão. Verso 6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando nós pregamos o Evangelho, as prerrogativas de exclusividade parecem hoje ofender a pós-modernidade. Quando nós dizemos que somente Jesus e só Ele leva ao Pai, somente em Jesus nós temos a salvação, nós somos muitas vezes ridicularizados, muitas vezes nós temos inclusive um certo constrangimento de dizer, mas o fato é que o mundo não aceitou aquele que é o caminho, a verdade e a vida, mas criou para si uma versão de caminho, verdade e vida. As pessoas estão pedindo para esperar por conta da transmissão. As pessoas da pós-modernidade acreditam hoje que são a sua própria autoridade. Elas não querem um único caminho, elas não querem uma verdade única, uma vida única. Elas fazem para si a sua verdade, o seu caminho e o seu jeito de viver. Por isso o Evangelho é um grande desafio à autonomia do mundo moderno. Hoje eu gostaria de convidar vocês a pensar um pouco. A mensagem hoje vai ser um pouco reflexiva. Talvez hoje seja um bom dia para a gente pensar. E lendo a pós-modernidade, vendo o quanto ela nos influencia, podemos encontrar em Jesus a resposta que nós precisamos dar ao mundo. Quando nós falamos sobre caminhos, nós falamos sobre critérios morais, nós falamos por onde nós caminhamos. Isso é caminho. Quando nós falamos sobre verdade,
nós também estamos falando sobre liberdade, ou seja, como eu me expresso no caminho. Quando nós falamos sobre vida, nós estamos falando sobre identidade, ou seja, quem eu sou no caminho. A pós-modernidade rejeitou Jesus, mas criou para si uma outra versão de caminho, verdade e vida. Hoje o mundo lá fora diz assim: eu faço o meu caminho, eu crio a minha verdade, e aliás cada um tem a sua, e eu escolho o que fazer da minha própria vida. Eu vou repetir, porque essa é a afirmação da sociedade moderna. Eu faço o meu caminho, eu crio a minha verdade, eu escolho o que fazer com a minha vida. Sabe, antes de a gente entrar exatamente nessa expressão de Jesus, eu queria hoje estudar com vocês as expressões dessa pós-modernidade. E a primeira expressão da pós-modernidade é essa tentativa de criar o caminho sem Deus. Ou seja, de remover Deus como aquele que é o caminho. O mundo pós-moderno, ao contrário do que muitos pensam, influenciado pelo secularismo, é fortemente moral e busca a justiça social mais do que qualquer outra cultura na história. Nunca o mundo foi tão envolvido em justiça social e nunca pediu tanto igualdade, nunca pediu tanto sensibilidade ao próximo como hoje. A grande questão é de que essas regras morais do mundo moderno não são fundamentadas em algo que está para além disso, mas são fundamentadas em suas próprias escolhas, em suas próprias regras. Woody Allen disse certa vez que a culpa é uma bobagem pequeno-burguesa e o artista cria o seu próprio universo moral. É exatamente isso que o mundo contemporâneo fez, ele criou o seu próprio universo moral. A gente não deixou de ser moralista, mas a gente excluiu as referências. Nós, como sociedade, cortamos as raízes que nos vinculavam a tudo que era transcendente. Ou seja, a moral do mundo moderno legitima a si mesma. De acordo com a modernidade tardia ou pós-modernidade, podemos fundamentar a moralidade como uma fonte interna. Não existem fontes externas que guiem a moralidade. Isso nos traz alguns problemas e nós vamos ver eles mais para frente. Mas por não dispor das fontes morais externas, não tem onde alicerçar as ideias. O que isso acarreta para nós? Primeiro, o primeiro problema é a motivação moral. Se nós não temos uma fonte externa, e se tudo que nós temos como moralidade no mundo pós-moderno vem de dentro de nós mesmos, nós temos um problema com a motivação moral. Ou seja, os cristãos, quando faziam e fazem o que fazem, são movidos por uma experiência maior, são movidos por uma fé, por uma consciência. Quando os historiadores do primeiro século começaram a descrever o cristianismo, descreveram o cristianismo impressionados, dizendo que aqueles que seguiam aquele homem que morreu na cruz eram suicidas do amor. Porque quando, por exemplo, algumas doenças começavam a devastar as cidades e as próprias famílias abandonavam os seus moribundos para morrerem isoladamente, os cristãos diziam: não, nós vamos cuidar. E eles entravam nas cidades dominadas por pragas, por doenças que naquela época não tinham controle, como catapora. E eles eram sacrificiais. Por que faziam isso? Qual era a motivação moral dos cristãos? O fato de que Jesus fez isso por nós, Ele se sacrificou por nós, por isso nós fazemos isso para o próximo. O mundo moderno perdeu as referências. E embora tenha moralidade, a motivação moral é questionada. Um teórico chamado Luc Ferry, filósofo, diz o seguinte: ateu, aliás, é bom que se diga, esse cara é um ateu.
ele vai dizer que a motivação comum da modernidade é um sentimento de satisfação e superioridade. E essa motivação não somente é egoísta, como faz da nossa filantropia algo vulnerável. O que eu quero dizer com isso? Presta bem atenção. Se a motivação moral da modernidade é uma satisfação ou uma superioridade, isso não se sustenta a longo prazo. Ou seja, as pessoas estão servindo para dizerem assim: eu me sinto bem quando eu sirvo, eu me sinto preenchido, é tão bom servir, eu me sinto maravilhada, dá uma paz, é uma coisa tão boa. Se você está servindo por isso, você recebe algo em troca. E se essa é a tua única motivação, essa é uma motivação egoísta. Quantas pessoas, por exemplo, não servem para dizer assim: eu faço alguma coisa, você faz alguma coisa para mudar o mundo, porque eu faço alguma coisa. Então essas pessoas dividem e se sentem superiores aos que não fazem. Ou seja, nossa motivação moral no mundo moderno é insustentável a longo prazo. Quando as pessoas num serviço se deparam com decepções, elas abandonam o serviço, porque no fundo é uma motivação egoísta. Há um outro problema. Aliás, quando nós somos movidos por uma indignação ardente contra o racismo, contra a opressão, entre outras injustiças do mundo moderno, nós no fundo estamos tentando salvar uns e demonizar outros. Nós tivemos uma aula de sociologia tremenda nas eleições passadas. Era interessante porque uns diziam assim: olha, eu defendo os pobres, mas esses desgraçados aí era bom que morresse. É o que nós chamamos de o ódio do bem. Então vinha um outro e dizia: eu defendo os valores morais da família, eu defendo o cidadão de bem, então que se dane e que morra o bandido e qualquer pessoa que passar no meu caminho. Ou seja, a motivação moral do mundo moderno é uma motivação que faz o bem para um, excluindo e demonizando o outro. E foi Nietzsche que disse que a benevolência e o ativismo da justiça social na sociedade sem Deus decorre em grande parte do ódio e do desprezo pelo outro. O segundo problema dessa tentativa do mundo moderno de criar o caminho é o problema da obrigação moral. Ou seja, como é que você pode dizer para uma pessoa que tem vontade de fazer alguma coisa, se você não tem fatores externos que digam algo para nós, como que você pode dizer não faça? Por exemplo, como é que nós poderíamos fazer um movimento para dizer para uma outra sociedade que eles têm que dar direitos iguais para as mulheres? Baseado em quê? Porque, por exemplo, nós poderíamos nos manifestar dentro de uma outra cultura dizendo que eles precisam fazer alguma coisa que eles não querem fazer, se a moral vem de dentro de nós e se nós escolhemos de fato aquilo que nos move, ninguém pode dizer nada a ninguém, a menos que, e somente, tenha uma lei externa, e essa lei externa possa governar a todos nós. Somente aqueles que têm a Jesus como caminho podem se levantar com autoridade e dizer que o mundo está errado. Somente aqueles que têm o caminho em Jesus Cristo podem dizer para o mundo o que podem e o que não pode fazer, porque essa é uma lei externa que vale para todas as pessoas. O fato é que se a gente não tem alguém ou um Deus que nos diz o que fazer e o que não fazer, no fundo, a gente não tem como saber o que é certo e o que é errado. E em última instância, no máximo, o que é possível ser feito é exercer o poder e domínio sobre um outro, impondo as suas próprias questões morais. Tem alguém me entendendo nessa tarde?
Ou seja, se Deus não existe, Nietzsche disse isso, não há uma boa razão para não ser egoísta. Se Deus de fato não existe, você não tem uma boa razão para não viver para si mesmo. Por isso, o caminho do mundo é falido, o caminho do mundo leva à perdição. Mas o mundo não apenas criou um caminho sem Deus, o mundo também tentou criar uma verdade sem Deus. E a verdade que o mundo criou sem Deus foi a tentativa de libertar o indivíduo para que ele viva como queira viver, sem impedimentos, independente da relação com a comunidade. Contanto, e essa é a regra de ouro da liberdade moderna, contanto que não cause dano a alguém. A minha liberdade eu exerço como eu quiser, contanto que eu não cause dano ao outro. Ou seja, a escolha é o valor sagrado e a discriminação é o único mal moral da modernidade. Agora, isso nos traz alguns problemas. A liberdade de escolha na modernidade ficou sem limites, sacralizada. E, infelizmente, o único pecado reconhecido na pós-modernidade, é a intolerância. Ou seja, o mundo pós-moderno é intolerante aos intolerantes. Qual é o problema de pensar assim? Qual é o problema dessa verdade que o mundo criou? Primeiro, nós partimos do pressuposto de que todo mundo sabe o que é causar dano a alguém. O princípio da liberdade moderna é: você é livre para fazer o que quiser com a sua vida, desde que você não cause dano a alguém. Mas será mesmo que as pessoas sabem o que é causar dano ao outro? Será mesmo que as pessoas sabem o que é preservar o outro, e o que machuca o outro, e o que faz mal ao outro? Por exemplo, o mundo moderno disse que a pornografia era uma expressão natural da sexualidade humana. Mas será que a gente percebe que por trás disso existe uma indústria? Será que a gente percebe que por trás disso existem pessoas sendo coisificadas? Ou olhares sendo modelados para a coisificação de pessoas? Será que o mundo sabe exatamente quando causar dano um ao outro? É interessante quando a gente visita a Funase e percebe que aqueles meninos têm uma baixa crítica e uma baixa autoconsciência do que fizeram. Ah, que nada. Aquele cara era rico, era um playboy, ele tinha o que eu queria. E ele pode conseguir de novo, eu não posso. A minha única chance de conseguir o que eu queria era fazendo o que eu fiz. A liberdade e a verdade criada pelo mundo moderno, portanto, não se sustentam. A verdade do mundo moderno, completamente independente de Deus, em última instância, nos pode fazer afirmar que não há nenhum sentido existencial mais profundo a ser descoberto. Então preste atenção nisso aqui. Se Deus não existe, não tem sentido. E Sartre tinha razão no seu livro O Ser e o Nada. Nós estamos num completo vazio e a única coisa que podemos fazer por nós mesmos é o esforço de tentar lidar com a angústia de estar no nada. Isso é se Deus não existir, mas eu quero dizer para você nessa tarde que Ele existe e Ele se chama Jesus Cristo e Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso, essa invenção moderna de caminho e a invenção moderna de verdade não se sustentam. O filósofo Thomas Nagel disse certa vez o seguinte: se é realmente verdade que Deus não existe, não faz a menor diferença no fim da vida se eu fui um terrível criminoso ou um bondoso homem. Não faz a menor diferença. No último minuto,
o último suspiro e o ponto final para o homem mau e para o homem bom. Quando a gente olha para a vida pelos olhos da fé em Cristo Jesus e entende dele a verdade, nós encontramos o dia do juízo final, onde o homem há de prestar contas sobre si, sobre a vida que foi dada a ele, onde o Deus Criador de todas as coisas pedirá de todas as coisas conta. Sabe, em última instância, na perspectiva da verdade pós-moderna, todo sentido humano é egoísta. Todo sentido humano é egoísta. Por isso, qualquer que seja a causa, para além de Jesus, para viver, é movimento egoísta, é centrado em si mesmo, não se sustenta. O mundo por aí diz assim: escolha o que você quiser, viva do seu jeito, seja você mesma. Os nossos jovens nas nossas faculdades são bombardeados com a filosofia e com a cosmovisão da pós-modernidade. Você acha assim, o pastor está gastando tempo demais falando sobre pós-modernidade? Você é tolo e tola a ponto de não perceber que nós somos bombardeados por isso o tempo inteiro. E nós precisamos ter respaldos bíblicos para enfrentar esses dilemas. O mundo moderno olha para nós e nos vê, sabe como? Como alguém que não tem liberdade. A gente não vai no carnaval, a gente não enche a cara, a gente não vive umas emoções amorais, vez por outra, pulando a cerca, encontrando um outro, fazendo uma coisinha aqui, outra lá. Coitadinho dos cristãos. Hoje está difícil. Coitadinho deles. Eles não têm liberdade, nós sim, nós fazemos tudo o que a gente quer. Está tudo na nossa mão, a gente é livre para fazer o que a gente quiser fazer. A ideia moderna de liberdade é uma grande ilusão. A liberdade não é simplesmente a ausência de restrições. Ela consiste em encontrar as restrições corretas e libertadoras. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós sempre vamos lidar com restrições. O privilégio do cristão é escolher o limite e a liberdade elevada. Ou seja, nós trocamos tipos inferiores de liberdade por tipos elevados de liberdade. Você me chama para almoçar e eu oro por isso e peço que você pague a conta no final. E aí eu vou pedir alguma coisa para comer e eu digo assim: traz uma salada para mim. E você olha e diz assim: coitadinho. Moço, traz uma picanha bem gordinha e uma feijoada. Coitado do pastor, ele não é livre. Ele não é livre. Eu olho para você e digo assim: eu estou trocando a minha liberdade agora para desfrutar de uma liberdade depois. Quando alguém estuda para concurso público, o que é que ela faz? Ela troca a sua liberdade agora por uma liberdade para desfrutar depois. Não existe liberdade no conceito do mundo moderno. É uma falácia. Por isso, a pessoa olha para nós e diz assim: ele vive restrições, e nós olhamos para essa pessoa e dizemos: ele está ainda num conceito inferior de liberdade. O grande problema é que isso tem afetado, e preste bem atenção, isso tem afetado muitos casamentos. Casamentos dentro da nossa igreja estão se desfazendo porque as pessoas assimilaram não a verdade de Cristo, mas a verdade do mundo moderno. E a verdade do mundo moderno é de que o indivíduo tem que lhe aceitar como você é. Ou seja, o cônjuge precisa olhar para você e dizer: é esse mesmo, ponto final, não há nada a cobrar, não há expectativas de mudança.
No mundo moderno e nas relações ninguém pede sacrifício. E frequentemente eu vejo as relações do mundo moderno sendo trocadas uma por outra. Zygmunt Bauman fala sobre essas relações descartáveis, porque no mundo moderno não se pede sacrifício. Ei! No mundo moderno ninguém sabe o que é amor, porque amor só brota no terreno do sacrifício. Por que a minha esposa sabe que eu a amo? Porque eu me sacrifico por ela. Por isso Paulo disse que nós precisamos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Isso é sacrifício, e no terreno do sacrifício habita o amor. Do contrário, é só um sino que retine, mas sem vida nenhuma. Mas o mundo moderno criou também a vida sem Deus. Eles disseram para nós: guardem as opiniões religiosas de vocês, porque nós somos o eu absoluto. Nós escolhemos a nossa forma de viver, nós temos a nossa liberdade, nós cantamos Let It Go, e nós tornamos aos poucos aquilo que desejamos. Preste atenção, isso é muito importante. O mundo moderno se tornou aquilo que ele deseja. Os sentimentos modelaram a identidade, a despeito do que os outros digam. Qual é o grande problema disso? É que se nós somos a nossa vontade, se nós somos o nosso sentimento, nós somos um ser em completa oscilação e inconstância. Ou será que você num dia já decidiu fazer uma coisa, queria uma coisa, no outro dia queria outra? Ou será que você não percebeu que nosso coração, como a instância de gerenciamento das emoções, é enganosa? A palavra de Deus diz que ela é enganosa mais que todas as coisas, mas a gente ouve por aí os conselhos: siga o seu coração. Esse é o conselho do demônio, do inferno. Eu não sigo o meu coração. Isso é mundo pós-moderno. Eu sigo a palavra de Deus. A identidade que se baseia, portanto, em sentimentos é instável, é incoerente. Uma identidade baseada em nós mesmos, sem ouvir os ditames externos, é ilusória. Aí o cara diz assim: eu não vou ouvir ninguém, eu vou ser eu mesmo. Tolice, bobagem. Dois homens com os mesmos problemas. Um no século I é um ser violento e que tinha desejos homossexuais. Um no século XXI, um homem violento e que tinha desejos homossexuais. No primeiro século, ele, na cultura de honra, diz assim: eu preciso liberar os meus impulsos de guerreiro e assumir a minha condição de homem bravo, mas eu preciso reprimir o meu desejo homossexual, porque isso não é interessante, isso não é bom. No mundo do século XXI, o homem diz assim: eu preciso sair do armário, liberar os meus impulsos, me tornar quem eu quero ser, mas eu preciso também entrar num psicólogo, me matricular no curso de gestão da emoção e dar um jeito na minha ira, na minha violência, porque isso não me diz respeito. Ambos pensam que são livres, mas na verdade são totalmente guiados e influenciados pela cultura moderna. A nossa cultura moderna tem levado homens e mulheres para um abismo de escuridão. A vida sem Deus é uma vida vazia, sem sentido. Nós recebemos uma matriz de crença para interpretar a vida em cada cultura. Aí as pessoas dizem assim: vocês ainda seguiam
por um livro que foi escrito há 2000 anos atrás. E eu digo, não. Essa é a palavra de Deus para hoje. Você é guiado por uma cultura que mudou e muda constantemente. Nós somos guiados, não pelo eu absoluto, mas por Deus e sua palavra, que são absolutas para nós. Sabe, a questão da identidade não é, no fundo, quem eu sou. A questão da identidade é, em última instância, de quem eu sou. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Não se preocupe com o que o mundo vai dizer ao seu respeito. Bem, eu acho que se você se preocupar demais com o que o mundo diz ao seu respeito, você entra numa neurose terrível. Mas se você ignorar a opinião do mundo, das pessoas à sua volta, do seu convívio, você se torna um louco, um psicopata. Está todo mundo dizendo que você tem um problema, mas você não presta atenção, pelo contrário, você ignora o que as pessoas dizem. Tem algo errado de você, cuidado com os conselhos do mundo. Qual é o resultado do caminho sem Deus, da verdade sem Deus e da vida sem Deus? Angústia, mazelas da alma, sofrimentos, prejuízos, perturbações. Mas hoje Jesus me trouxe aqui para dizer para você: não se turbe o vosso coração, creia em mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe, queridos irmãos, eu quero caminhar para o final e dizer para vocês o seguinte. Agora que eu acabei minha introdução, é tão interessante porque eu dei aula recentemente de homilética e prática de pregação, e eu disse para o pessoal assim: olha, nunca demorem muito na introdução. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, verso 6 diz que Jesus disse: eu sou o caminho. A primeira afirmação que eu gostaria que você gravasse no seu coração é de que o caminho é uma pessoa. O caminho é uma pessoa. É Jesus de Nazaré. Não há outro nome, não há outro caminho. O mundo há de se dobrar e reconhecer que Ele é o único caminho. Não há atalhos, não há outra saída, não pode ser pela via da religião. O caminho não é o movimento evangélico, o caminho não é o cristianismo como instituição, o caminho é Cristo. E Ele disse: eu vou preparar morada. Thomas, como é que eu faço para estar nessa morada? Presta atenção. Só há morada nele para mim, se houver em mim morada para Ele. Antes de você desejar o céu, você precisa desejar Cristo, porque o que faz o céu ser desejável não são as ruas de ouro, não é a justiça, não é a ausência de sofrimento. O que faz o céu, o lugar precioso, é a presença intensa e contínua de Jesus, e eu desejo estar nele. Por isso Ele é o caminho. A única forma de passar a estar na morada e a estar na presença de Deus é Jesus. Ele é o caminho. E o caminho só é acessível a nós por uma relação pessoal com Cristo. Thomas, mas eu dou o dízimo para amenizar os problemas. Não adianta. Mas eu vou todo domingo. Também não importa. Jesus não trabalha com uma caderneta de frequência. Ele também não faz gestão financeira. É relacionamento pessoal. Ele é o caminho. Eu estou num caminho, porque eu estou em Cristo. Aos trancos e barrancos, tropeçando em mim mesmo muitas vezes. Quando eu estou no caminho, eu conheço a verdade.
Porque a verdade me é revelada no caminho. A verdade só pode ser acessível a nós pela experiência de seguir Jesus. Por isso, a primeira afirmação que eu queria dizer para você é que o caminho é uma pessoa. Segundo, quem experimenta andar no caminho pode conhecer a verdade. Pilatos perguntou a Jesus: o que é a verdade? E Jesus não respondeu a Pilatos. Eu imagino que dentre tantas questões pelas quais Jesus não respondeu, uma, eu suponho, é que quando Pilatos perguntou o que é a verdade, Pilatos formulou a pergunta errada. Não é o que é a verdade como os filósofos gregos pensavam. É quem é a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Ele é o chão para minha alma pisar, e Ele é os meus olhos abertos para enxergar a vida pelos olhos dEle. Sabe, irmãos, não existe um pacote de doutrinas que nós possamos chamar de verdade. Esses selos teológicos que a gente põe em nós mesmos, nós somos isso, nós somos aquilo, isso é ilusão. A verdade é o resultado da experiência de quem anda no caminho com Cristo Jesus. A verdade não se acha num laboratório, não é um pacote de regras. Me enviaram para o seminário, e quando eu cheguei no seminário eu descobri uma coisa, que no seminário a gente aprende a doutrina, mas andando com Jesus, a gente recebe a verdade, e ambas são bem diferentes. Sabe, conhecer a verdade é ter uma revelação acerca de quem Ele é ter os olhos abertos. Eu vou arriscar dizer uma coisa para vocês: os ensinos de Jesus, sem Jesus, não é a verdade. Quantas pessoas pegam esse santo livro e as poderosas palavras e esmagam pessoas, e fazem guerras, e geram opressão, porque conhecer o ensino, sem encontrar em Jesus o caminho, é no máximo ganhar conhecimento e poder, mas nunca a verdade. A verdade não se aprende na escola dominical. A verdade se aprende de joelhos na presença daquele que é o caminho. Os ensinos de Jesus só são verdade por causa de Jesus, e não Jesus que é a verdade por causa dos seus ensinos. Thomas, eu quero muito conhecer a verdade. Eu desejo conhecer a verdade. Como é que eu faço? Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus nunca chamou ninguém para assistir uma aula. É muito bom a gente ter um momento para se aprofundar nas Escrituras e ganhar conhecimento. A palavra de Deus diz: meu povo padece por falta de conhecimento. Mas a verdade que Jesus revelava aos discípulos não era um convite para assistir uma aula, era: segue-me, segue-me, vem e segue-me, vem e segue-me. Não é doutrina, não é dogma, não é teologia. A verdade é o resultado de uma relação de intimidade com aquele que é o caminho. A verdade é Jesus. Aí um diz assim: mas eu conheço a verdade. Vem para o culto, cruza os braços, ficam conferindo tudo, vendo assim: olha, eu quero ver onde é que a pregação dele vai deslizar teologicamente. Eu quero ver esse pensamento, essa doutrina dessa igrejinha nova. São altamente cerebrais,
e quase sempre improdutivos. São muito bons de teologia, discutem e fazem isso com uma alegria enorme sobre o sexo dos anjos, mas não produzem, porque quem não conhece a verdade, por andar no caminho, não experimenta a vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? São improdutivos, a família é infeliz, ele não sabe amar, não sabe beijar, não sabe reconhecer o valor das pessoas, não se envolve com ninguém. Jesus não chamou você para saber, Jesus chamou você para experimentá-lo. Anda com Jesus, que você conhece a verdade. Escuta a voz de Deus dizendo hoje: anda comigo no caminho, que a vida vai contar para você a verdade sobre mim e sobre ela. Por isso, eu quero dizer para você, meu irmão, que somente quem anda no caminho pode conhecer a verdade. Mas a terceira afirmação que eu gostaria de fazer é de que a vida se apresenta como fruto de quem conheceu a verdade enquanto andava no caminho. A vida se apresenta como fruto de quem conheceu a verdade enquanto andava no caminho. Sem conhecer a verdade, o máximo que a gente consegue é um coração perturbado, é alma sem esperança. Mas quando a gente conhece a verdade, os nossos olhos são abertos, as nossas prioridades são ajustadas, tudo ganha sentido, cor, vida. E embora numa masmorra, preso em Jesus, há uma alma profundamente alegre, porque isso é vida. A vida não é aquilo que nós experimentamos para fora, a vida é aquilo que brota de dentro, como resultado daquele que encontrou verdade enquanto andava no caminho. Tudo muda. Aquilo que nos afetava já não nos afeta mais, porque nele temos vida. E aí a gente recebe o Espírito Santo. Aleluia. Quando a gente recebe o Espírito Santo, nós recebemos o encorajador que nos dá uma missão para cumprir. Vida. Quem tem vida é frutífero. Quem tem vida é frutífero. Você já viu uma árvore que está morta, dá frutos? O resultado da vida são frutos, frutos de paz, frutos do Espírito em nós, frutos da missão, frutos em serviço. Por isso, depois que Jesus diz tudo aquilo, Ele diz: vocês farão obras maiores. Por que a obra entrou nisso tudo? Porque quem conhece o caminho e tem revelado a verdade, recebe a vida para frutificar. Quais são os teus frutos? Quais são? Há uma diferença muito grande entre herança e legado. Herança é aquilo que a gente deixa, é material. Frequentemente, quem fica briga pela herança. Jesus não nos deixou uma herança terrena. Na morte de Jesus, a única coisa que sobrou foi uma capa que foi disputada num joguinho ali, aos pés da cruz. Mas Jesus nos deixou um legado. Legado é tudo aquilo que a gente viveu e que fica para inspirar outros a seguirem o nosso caminho. Legado. Existem inúmeros tipos de ajuntamento. Nesse exato momento, existe um ajuntamento de muitas pessoas
para fins de lazer, torcendo por um time. Alguns se reúnem por causas sociais, alguns se reúnem por perspectivas políticas. Mas a igreja do Senhor espalhada na face da terra se reúne por conta do legado de Cristo. Porque nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. E se nós somos o corpo de Cristo aqui na terra, nós somos chamados para dar fruto. Qual é o teu fruto? A vida eterna começa aqui e se conclui além. Eu vou um dia entrar naquela morada. Eu tenho certeza disso. E a minha certeza não vem do fato de que eu sou bom, ou que eu posso. A minha certeza vem do fato de que o sangue de Cristo cobriu a multidão dos meus erros. E Ele não falhou no que fez por mim. Mas eu não vou chegar na morada sem que as minhas mãos estejam cheias de frutos. Frutos. Não ajunteis tesouro para vós aqui na terra, onde a traça, a ferrugem, o ladrão destroem. Mas ajunteis para vós tesouros no céu. Oh, que é isso? Não, Ele me leva até lá. Só Jesus me leva até lá. Ele falou assim: ninguém vem ao Pai. Isso é uma relação pessoal. Ele já está lá com o Pai. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Mas a minha morada vai ser decorada pelos frutos que eu dei aqui na terra. Quisera eu que a minha vida não passasse sendo em vão, juntando para que a traça consumisse e para que o ladrão roubasse. Mas eu estou ajuntando tesouros no céu, na minha morada que Jesus preparou. Um dia eu ouvi uma voz. Eu andava em trevas. Mas Ele chamou o meu nome. E porque veio ao meu encontro, eu respondi e dei um passo e entrei no caminho. E quando eu entrei no caminho, eu percebi que nada mudou, mas tudo mudou. Nada mudou talvez pelo lado de fora, mas tudo ganhou total significado pelo lado de dentro. E eu comecei a andar, e à medida que eu andava no caminho, que é Jesus, os meus olhos foram se abrindo, e eu fui conhecendo a verdade. E a verdade foi ficando cada vez mais clara, e cada vez mais clara. Não estou falando de doutrina, estou falando da verdade, que só conhece quem anda com Jesus. Então tudo mais começou a fazer sentido, e os cenários do lado de fora começam a mudar, e a minha relação com tudo começa a mudar. E enquanto os meus olhos foram abertos para a verdade, sem que eu percebesse, os frutos começaram a brotar, porque eu ganhei também vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Jesus, livra-nos, Pai. Livra-nos da visão do mundo sobre a verdade. Só há uma verdade, a Tua palavra é a verdade. Deus, nós submetemos a nossa mente hoje para uma renovação. Faz, Senhor, uma transformação de mente em cada um de nós, para que a gente possa andar no caminho, em relacionamento contigo, Senhor. Nós queremos, Senhor, ter intimidade contigo. O caminho é uma pessoa, e nós queremos ser achados no caminho, ser discípulos do caminho. Mas eu também te peço, Jesus, que à medida que a verdade vai sendo revelada para nós no caminho, que também possamos ter vida, coração transbordante de sentido,
um amor inexplicável, um movimento de amor ao próximo, frutos para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Dai-nos vida, Jesus. O fruto do Espírito em nós, um coração pacificado pelo Teu Espírito, mãos generosas, olhos que vão para além da indiferença. Dai-nos vida, Senhor, sensibilidade, afetividade. Dai-nos vida, Jesus, e nós te daremos frutos. Dai-nos vida, e nós frutificaremos na Tua presença, em nome de Jesus. Perdoa-nos, Pai, por tudo que nós já fizemos, guiados pela mentalidade do mundo moderno. Nós não somos o nosso eu absoluto. Nós não somos livres em nós mesmos. Não. Jesus, a Tua palavra, é a Tua palavra que nos guia, Senhor. E enquanto nós não estamos na Tua morada, nós seremos, Senhor, a Tua morada. Enquanto, Senhor, nós não chegamos definitivamente à morada que Tu preparou para nós, nós estamos nos preparando para ser a Tua morada, hoje, em nome de Jesus. Fica de pé. Será que você pode cantar essa canção? Enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Onde iremos? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Diga isso de todo o seu coração, diga. Ele é o som, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Senhor, dá-nos a graça de andar em Ti e de conhecer a Tua verdade e de ter vida e frutificar para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Aleluia. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tua glória sobre mim. Enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Feche seus olhos onde você está. Obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de andar em Ti como nosso caminho. E na medida que Te conhecemos como caminho, ter em nós revelado a Tua verdade. E à medida que nós conhecemos a Tua verdade, ganha vida e vida abundante, vida que frutifica, para a glória do Teu nome, Senhor.
Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, que a graça revelada em Cristo Jesus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que as consolações do Divino Espírito Santo, o nosso conselheiro, que está conosco na missão e que não nos deixou órfãos, estejam conosco hoje, amanhã e para todos sempre, nos fazendo frutificar onde quer que estejamos, para a glória do Senhor. Deus abençoe vocês, vão na paz, um bom descanso a todos. Onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, Deus, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche até transbordar. Tua glória sobre mim, Enche-me de ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de ti até transbordar.